A surpreendente revelação que um fazendeiro faz a uma menina solitária transformará sua vida. Clara olhava pela janela da casinha humilde onde morava. O sol se punha, tingindo o céu de um vermelho ardente, mas a beleza daquela cena não conseguia aquecer seu coração. A solidão a acompanhava como uma sombra constante. A Vila Esperança, onde morava, parecia ignorá-la. Ninguém se importava com sua presença, era apenas a filha da mulher que desapareceu, vagando por entre roças e histórias esquecidas. O vento uivava e com ele vinham os lamentos da menina, que se sentia tão sozinha quanto o velho coqueiro em frente à sua casa. Um dia, enquanto caminhava pela estrada de terra, Clara avistou um homem alto e magro, de chapéu desgastado e olhos profundos. Era Miguel, o fazendeiro solitário que guardava um mistério em seu olhar. O que ninguém sabia era que ele era seu avô, perdido em décadas de busca e sofrimento. O cheiro da terra molhada no ar e o canto dos pássaros se tornaram um pano de fundo perfeito para essa primeira aproximação carregada de expectativa. "Oi, menina, você está perdida?" Perguntou Miguel, sua voz rouca, quase um sussurro. Clara hesitou, um nó na garganta. Não sabia se confiava naquele homem, mas havia algo em seu olhar que a atraía. O caminho a levava até ele. O que ele escondia, mesmo sem resposta, um fio de curiosidade fez seu coração acelerar. Eu só estou passeando", respondeu, evitando encará-lo. Aquele encontro inesperado começou a desvelar pequenas verdades. Miguel sabia mais do que dizia. Ele a observava com uma intensidade que fazia o peito da menina arder de emoção. Um dia, enquanto ela ajudava numa colheita, ele revelou entre sussurros: "Você é mais importante do que imagina, Clara. Nossa história está entrelaçada." Mas o sorriso de Miguel não durou muito tempo. Havia um vizinho, o senhor Álvaro, que os observava com inveja. Ele os queria separados, temia que aquela nova ligação desnudasse segredos antigos que preferia manter enterrados. Um olhar malicioso e um murmúrio disfarçado eram tudo que precisava para que Álvaro começasse a arquitetar um plano. O tempo estava se esgotando e cada encontro entre Clara e Miguel tornava-se mais perigoso. Em um momento decisivo, em plena noite, Miguel levou Clara a uma velha caixa metálica escondida sob as raízes de um grande pé de bananeira. Dentro estavam papéis amarelados e fotografias de sua mãe, a mulher que havia desaparecido e que Miguel nunca esqueceu. A revelação balançou suas almas. Clara sentiu um tremor nos joelhos, a conexão era palpável e a dor da rejeição agora tomava forma. "A verdade é mais dolorosa do que se imagina", ele murmurou, os olhos marejados. "Você não é apenas uma menina solitária, você faz parte de uma história que eu não consegui proteger." O que mais ele escondia? Até onde estariam dispostos a ir para descobrir a verdade? Havia ecos de esperança misturados ao medo no ar, e Clara sabia que mudanças arrebatadoras estavam por vir. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir." Clara sentiu o coração disparar ao ouvir as palavras de Miguel. Ele estava revelando algo muito maior do que imaginava. Mas antes que pudesse mergulhar mais fundo naquela conversa, um barulho se fez ouvir. Um estalo repentino e alto ecoou pela noite, como se um raio tivesse atingido o chão, fazendo Clara dar um salto. "O que foi isso?" ela perguntou, a voz trêmula. Miguel também se sobressaltou, seus olhos se estreitaram em preocupação. Quando Clara olhou na direção do som, uma sombra se movia rapidamente entre as árvores. Um frio percorreu sua espinha. "Devemos ir", disse Miguel, seus instintos alertas. Mas antes que pudessem dar um passo, o velho coqueiro que ficava próximo à caixa metálica começou a se agitar com intensidade. Clara viu algo emergir das sombras, era Álvaro, com seu olhar maligno e um carvão incandescente na mão. O vizinho estava ali, cara fechada, e sua presença preenchia o ar com uma sensação de maldade. "O que você está fazendo aqui?" Clara questionou, a voz cheia de coragem frustrada. Álvaro riu, um som seco e cruel que reverberava na escuridão. Ele avançou, ameaçador, enquanto segurava a tocha. "A verdade é um fogo, menina. Às vezes é melhor queimar do que revelar." Os olhos de Miguel se arregalaram em fúria e proteção, e ele se colocou à frente de Clara. "A verdade. Você não sabe de nada?" Miguel gritou indignado, mas os dizeres de Álvaro cortaram a atmosfera como uma lâmina afiada. "Eu sei mais do que você imagina." Álvaro provocou, sorrindo de canto. "Clara não é apenas uma simples menina.
Ela é o resultado do que você perdeu e o que você nunca teve. As palavras dele reverberaram e Clara sentiu uma onda de confusão. O choque tomou conta dela. O que ele queria dizer? Miguel reagiu imediatamente, segurando a mão de Clara, o nervosismo pulsando entre os dois. Carlos se aproximou mais, agora em silêncio, e as faíscas do fogo próximo iluminavam seu rosto sutilmente enigmático. Você está mentindo? Miguel contra-atacou, mas a verdade parecia balançar no ar. Então, num gesto repentino, Álvaro lançou a tocha ao chão. As chamas se acenderam ao redor e um calor intenso se espalhou, iluminando a noite. A luz revelava imagens nas sombras, enquanto Clara encarava as nuvens de fumaça. Retratos de sua mãe começavam a surgir em sua mente, flashes de momentos que nunca vivera. Liberte-se, Clara! Álvaro bradou, sua voz transformando-se em um rugido. A única maneira de você entender o seu lugar nessa história é queimando seu passado. Clara estava paralisada. A dor e a confusão se misturavam enquanto os gritos de Miguel ecoavam ao fundo. Ele tentava salvá-la mesmo em meio ao próprio medo. Não. Ela gritou, mais forte, tentando se soltar do controle que Álvaro parecia ter sobre a situação. Mas a verdade que ele insinuava se enroscava em seu coração como um espinho. O fogo estava se espalhando e o calor aumentava. Ela olhou para Miguel, procurando alívio em seus olhos, mas a expressão dele se tornava cada vez mais grave. Uma compreensão profunda passou entre os dois, mas não havia tempo para explicações. O que Álvaro havia dito a fez querer entender, mas a coragem se misturava ao terror. A vida dela nunca mais seria a mesma. O que havia realmente acontecido no passado? Qual era a verdadeira ligação entre Miguel e sua mãe? E com o fogo crescendo ao seu redor enquanto a escuridão se aproximava, Clara soube que a próxima revelação mudaria tudo. Clara estava paralisada. O calor do fogo a cercava e seu coração estava em um grito silencioso, enquanto o olhar de Miguel se tornava cada vez mais sombrio. Seu peito estava apertado e a adrenalina pulsava nas veias, criando uma tempestade de emoções. Miguel tentou se aproximar, mas o fogo e a certeza do que Álvaro havia dito criaram um abismo entre eles. Você está certa de quem você é, Clara? As palavras de Álvaro flutuaram ameaçadoras. Miguel se virou para enfrentá-lo, seu semblante era uma mistura de fúria e proteção. Você não sabe do que está falando. A expressão de Álvaro era de satisfação e ele zombou. Ah, mas sei, Miguel, você mesmo me contou um dia que sua filha foi roubada de você e a mãe dela. Que você nunca mais viu. Os olhos de Clara se arregalaram. O que ele estava dizendo? Ela não era filha de Miguel. Ele era apenas um fazendeiro solitário, sem laços familiares que ela pudesse reconhecer. O chão sob seus pés parecia tremer, enquanto uma onda de desespero a envolvia. Não, isso não pode ser verdade, Miguel gritou, seus punhos cerrados e a respiração ofegante. Mas Álvaro continuou, cruel e persuasivo. Ela é a sombra da mulher que você ama, a única que você nunca teve. O fogo crepitava, dançando em torno deles, piscando como se tivesse vida própria. Clara se sentiu inteira e fragmentada, como se carregasse dentro de si o peso de duas existências. O que ele estava insinuando não havia como. Clara, ouça, não escute esse homem, ele mente. Miguel implorou, mas uma parte dela se perguntava. Realmente o conhecia? O calor das chamas aumentava. Clara finalmente sentiu o calor sobre a pele, como se a verdade estivesse prestes a incinerar o que sobrou dela. Então, sem aviso, algo pesado caiu do céu, um estrondo cortou a noite. Era uma velha árvore que desabou, a sombra momentânea engoliu as chamas. O clarão do fogo se apagou brevemente e então tudo ficou escuro. Clara piscou confusa e um fragmento de vento fresco a envolveu. Rapidamente a escuridão se dissipou e assim que as chamas aumentaram novamente, Clara viu algo que fez seu coração parar. Um retrato entre as brasas, meio queimado, mas inconfundível, sua mãe. O rosto dela estava ali, junto a Miguel, ambos sorrindo em um dia ensolarado, mais vivos do que nunca. A imagem era um laço de amor, mas ao mesmo tempo um furo na alma. Não. Clara gritou, estendendo a mão, mas foi tarde demais. As labaredas devoraram o pedaço de papel, e com ele, as últimas certezas de quem ela era. A expressão de Miguel era um retrato de dor, ele sabia. Ele sabia mais do que estava contando. Ao se virar para enfrentar Clara, seus olhos se encheram de lágrimas. Clara, você precisa entender, mas o que poderia ele explicar agora? Os dias de isolamento e solidão, as chamadas de sua mãe e as promessas que nunca foram cumpridas, o que mais há entre eles que precisava ser revelado? O que mais estava escondido nas sombras daquela fazenda? E em meio ao caos e à angústia, suas vidas se entrelaçaram de forma irreversível, enquanto o eco do passado se unia ao futuro em uma verdade que parecia estar morta, mas que agora estava prestes a renascer em uma fúria devastadora. Clara sabia que tudo mudara ali, mas não tinha certeza se estava pronta para descobrir o que isso significava. O sopro do vento trouxe um cheiro de fumaça e de algo mais aterrador.
A pergunta pairou no ar. Quem realmente era Clara? A resposta estava por vir, mas agora tudo estava em risco. Clara estava paralisada. O calor do fogo a cercava e seu coração parecia gritar em silêncio. O olhar de Miguel se tornava mais sombrio à medida que se virava para encarar Álvaro. A intensidade da situação pulsava no ar, enquanto as chamas dançavam ao seu redor. Você não sabe do que está falando, Miguel bradou, mas as palavras de Álvaro reverberavam na mente de Clara. Ela é a sombra da mulher que você ama, a única que você nunca teve. Os olhos dela se arregalaram, confusão e desespero se entrelaçaram em seu coração. O peso daquelas palavras esmagava-a. Miguel a protegera, mas e se tudo que Álvaro disse fosse verdade? A dúvida começou a brotar e a adrenalina a puxava para um abismo. Antes que pudesse reagir, um estrondo ecoou pelo campo. Era um barulho como um trovão, mas não havia nuvens no céu. Um peso colossal caiu do céu, fazendo a terra tremer e trazendo um cheiro de fumaça. Clara olhou para o que estava acontecendo. Uma enorme pedra, não muito longe deles, não era qualquer pedra. Era uma lápide antiga que parecia ter brotado do chão. E no momento em que Clara reconheceu o desenho desbotado de um nome, um grito de aflição irrompeu dos lábios de Miguel. Não, não pode ser. Os olhos de Clara se fixaram na lápide e o nome ficou claro como água, Mariana dos Santos. O nome a cortou como um golpe. Mariana, o nome da sua mãe. As peças começaram a se encaixar em sua mente como um quebra-cabeça tortuoso. Miguel não era apenas um fazendeiro para ela, ele era algo mais profundo, mais doloroso, ele era seu pai. O mundo pareceu parar. Você é meu pai? A pergunta escapuliu de seus lábios. O silêncio a cercou como uma máscara. A expressão de Miguel mudou e sua dor se tornou uma confissão silenciosa. Ele se aproximou lentamente, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Clara, eu tentei te proteger. Eu pensei que nunca te veria novamente. As chamas ao redor pareciam se deixar levar pelo vento, enquanto Clara estava em choque absoluto. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Como tudo isso era possível? O que mais Miguel estava escondendo? O que mais havia escondido sobre a saída de sua mãe? Álvaro observava a cena com um sorriso cruel, como se estivesse satisfeita com a revelação. Agora você vê, Clara, não é apenas um jogo de poder, isso é família. Um frio percorreu a espinha de Clara. A verdade começava a surgir, cortante como uma lâmina afiada. Ao mesmo tempo que a revelação era uma resposta, era também um imenso labirinto de perguntas sem fim. Mas por que você não me falou antes? A voz dela tremia, misturando raiva e ferida. Miguel hesitou, se afastando um pouco, os olhos cheios de dor. Eu não queria te envolver nisso, Clara, uma vida inteira de segredos. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, um outro estrondo ecoou. A terra tremeu novamente, desta vez mais forte, e a lápide começou a rachar, como se algo a estivesse empurrando de dentro. Clara estremeceu. O que está acontecendo? Então um movimento brusco surgiu da lápide, uma mão, uma sombra a emergir. Clara e Miguel recuaram em uníssono, mas a imagem se formou bruscamente diante deles. Era uma figura familiar. Uma mulher com os olhos de Mariana, o semblante pálido e um sorriso triste que revelava segredos há muito enterrados. Clara, você não entende? A voz dela misturava-se ao eco do fogo. O terror e a incredulidade tomaram conta da cena. Mãe! Foi tudo o que Clara conseguiu dizer, enquanto a realidade começava a se desdobrar em direções que ela nunca poderia ter imaginado. O passado estava renascendo em uma forma que desafiava tudo o que conhecia. A pergunta pairava no ar, o que realmente aconteceu há tantos anos? E com tudo isso emergindo das sombras, Clara sabia que o próximo passo mudaria tudo mais uma vez, mas para onde essa jornada a levaria? Clara estava paralisada. O calor do fogo a cercava e seu coração parecia gritar em silêncio. O olhar de Miguel se tornava mais sombrio à medida que se virava para encarar Álvaro. A intensidade da situação pulsava no ar, enquanto as chamas dançavam ao seu redor. Você não sabe do que está falando, Miguel bradou, mas as palavras de Álvaro reverberavam na mente de Clara. Ela é a sombra da mulher que você ama, a única que você nunca teve. Os olhos dela se arregalaram, confusão e desespero se entrelaçaram em seu coração. O peso daquelas palavras esmagava-a. Miguel a protegera, mas e se tudo que Álvaro disse fosse verdade? A dúvida começou a brotar e a adrenalina a puxava para um abismo. Antes que pudesse reagir, um estrondo ecoou pelo campo. Era um barulho como um trovão, mas não havia nuvens no céu. Um peso colossal caiu do céu, fazendo a terra tremer e trazendo um cheiro de fumaça. Clara olhou para o que estava acontecendo. Uma enorme pedra, não muito longe deles, não era qualquer pedra. Era uma lápide antiga que parecia ter brotado do chão. E no momento em que Clara reconheceu o desenho desbotado de um nome, um grito de aflição irrompeu dos lábios de Miguel. Não, não pode ser.
Os olhos de Clara se fixaram na lápide e o nome ficou claro como água, Mariana dos Santos. O nome a cortou como um golpe, Mariana, o nome da sua mãe. As peças começaram a se encaixar em sua mente como um quebra-cabeça tortuoso. Miguel não era apenas um fazendeiro para ela, ele era algo mais profundo, mais doloroso, ele era seu pai. O mundo parecia parar. Você é meu pai? A pergunta escapuliu de seus lábios. O silêncio a cercou como uma máscara. A expressão de Miguel mudou e sua dor se tornou uma confissão silenciosa. Ele se aproximou lentamente, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Clara, eu tentei te proteger. Eu pensei que nunca te veria novamente. As chamas ao redor pareciam se deixar levar pelo vento, enquanto Clara estava em choque absoluto. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Como tudo isso era possível, o que mais Miguel estava escondendo, o que mais havia escondido sobre a saída de sua mãe. Álvaro observava a cena com um sorriso cruel, como se estivesse satisfeito com a revelação. Agora você vê, Clara, não é apenas um jogo de poder, isso é família. Um frio percorreu a espinha de Clara. A verdade começava a surgir, cortante como uma lâmina afiada. Ao mesmo tempo que a revelação era uma resposta, era também um imenso labirinto de perguntas sem fim. Mas por que você não me falou antes? A voz dela tremia, misturando raiva e ferida. Miguel hesitou, se afastando um pouco, os olhos cheios de dor. Eu não queria te envolver nisso, Clara. Uma vida inteira de segredos. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, outro estrondo ecoou. A terra tremeu novamente, desta vez mais forte, e a lápide começou a rachar, como se algo a estivesse empurrando de dentro. Clara estremeceu. O que está acontecendo? Então um movimento brusco surgiu da lápide, uma mão, uma sombra a emergir. Clara e Miguel recuaram em uníssono, mas a imagem se formou bruscamente diante deles. Era uma figura familiar. Uma mulher com os olhos de Mariana, o semblante pálido e um sorriso triste que revelava segredos há muito enterrados. Clara, você não entende? A voz dela misturava-se ao eco do fogo. O terror e a incredulidade tomaram conta da cena. Mãe! Foi tudo o que Clara conseguiu dizer, enquanto a realidade começava a se desdobrar em direções que ela nunca poderia ter imaginado. Mas algo estava errado, havia uma aura de estranheza ao redor daquela aparição. Você não pode estar aqui, Clara sussurrou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Eu precisei fazer escolhas, Clara. Escolhas que mudaram tudo. As palavras de Mariana carregavam um peso que o vento parecia querer levar embora. A culpa me consumiu. Na verdade, você precisa saber, Álvaro não é quem parece. Ele é parte do que me aconteceu. As chamas atrás delas pareciam enfraquecer, como se o poder da revelação absorvesse sua energia. Clara olhou para Miguel e a angústia em seu olhar era palpável. O que você quer dizer com isso? Miguel indagou, aterrorizado com a possibilidade de que suas piores suspeitas se concretizassem. Mariana olhou para Miguel, depois para Clara, suas feições conturbadas. Eu fiz um pacto, para proteger sua vida, Clara, para te manter longe de Álvaro, mas resolvi ser eu a quem você buscaria. As palavras da mãe de Clara pareciam atravessar a barreira do tempo, trazendo à tona verdades há muito esquecidas. Miguel não conseguia acreditar no que ouvia. Um pacto. O que você fez, Mariana? Sua voz estava repleta de desespero. Clara se sentiu desmoronar perante a revelação devastadora. Ele não é só alguém que queria acabar comigo, Álvaro é meu irmão. E você, Clara, é parte de um ciclo que nunca deveria ter recomeçado. A voz de Mariana se despedaçou enquanto o fogo relampejava, iluminando o horror nos rostos de mãe e filha. O finale de sua história não estava apenas prestes a reescrever suas vidas, mas também a ativar uma rivalidade fatídica que ecoava ao longo dos anos. Clara sentiu o chão sob seus pés se desvanecer, enquanto a verdade de sua origem caprichosamente se entrelaçava em uma rede de traição e amor incondicional. E no silêncio da noite, com o fogo ardendo e as revelações no ar, Clara soube que o verdadeiro concurso de sua vida apenas começara. Clara não conseguia acreditar no que estava acontecendo. As palavras de Mariana pairavam no ar, pesadas e cortantes, enquanto a verdade sobre sua ligação e a conexão com Álvaro ameaçavam tudo o que ela conhecia. Miguel caminhava em direção a Mariana, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. Mas para Clara, o mundo parecia estar desmoronando. Eu faço parte de um ciclo que nunca deveria ter recomeçado, murmúrio ecoou em sua mente. O peso daquelas palavras a esmagava, mas algo mais estava se formando na escuridão. O silêncio tão carregado se rompeu com um estalo. A lápide, marcada com o nome da mãe, começou a vibrar, como se algo estivesse lutando para escapar de dentro dela. Clara sentiu um temor gelado subir por sua espinha. Saia do caminho, Miguel gritou, puxando Clara para trás. Mas antes que eles pudessem se mover, a lápide se quebrou e uma sombra se projetou, erguendo-se da terra. Os corvos que observavam de longe voaram em um despreparo, enquanto uma figura enigmática emergiu da escuridão.
Era uma mulher de cabelos longos e desgrenhados. Seu rosto estava coberto por uma névoa e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Mariana, a mulher chamou, a voz reverberando como um aviso. Você precisa ouvir a verdade. A presença dela era opressiva e Clara sentiu um frio cortante tomar conta do ar. Ao lado da mulher, uma figura familiar surgiu lentamente. Álvaro, agora com um sorriso zombeteiro, mais intimidador do que nunca. Você não pode confiar nessa mulher. Álvaro bradou, os olhos ardendo com uma hostilidade que Clara nunca tinha visto. O coração dela disparou. O que estava acontecendo? Você nunca soube da origem da sua família, Clara. A mulher misteriosa gritou. Isso é mais profundo do que você imagina. A verdade que ninguém ousou contar é que Álvaro não é apenas meu irmão. Ele é o responsável por toda a dor. As palavras da mulher ecoaram e o mundo de Clara desabou de novo. O que? O pânico a consumiu, Álvaro. O que ele tinha feito? Ele não era apenas o vizinho invejoso, era parte de algo muito mais sombrio. Fui eu quem a trouxe de volta, Álvaro sorriu, revelando um lado que Clara nunca imaginou. Eu queria protegê-la, Clara. Você é a chave para o que eu realmente busco. A sombra do passado começou a deslumbrar seus olhos. O rosto de sua mãe pairava entre a luz e a escuridão, revelando uma história escondida que quebrava o coração. A verdade estava se tecendo como um soldado lutando no campo de batalha. Miguel avançou com firmeza, mas Clara estava paralisada, absorvendo cada detalhe. O que você fez, Álvaro? A voz dele era de puro desprezo. O que você quer da Clara? Eu quero que ela saiba que ela é mais do que uma menina comum. Ela é uma força poderosa que não deve ser ignorada. Álvaro bradou, apontando para Clara com uma intensidade que a fez recuar. O vento começou a soprar, carregando folhas secas que dançavam ao redor, quase como se a natureza estivesse respondendo ao chamado da verdade. Você briga por poder que não é seu, Álvaro. Miguel gritou, os punhos cerrados, pronto para agir. Clara, por outro lado, não sabia em quem confiar. A verdade que ela havia buscado estava agora se dissipando em uma tempestade de revelações. Justamente quando tudo parecia perdido, a mulher revelou um medalhão que pendia do seu pescoço. Clara, isso é seu. É a conexão entre você e seu verdadeiro destino. Um brilho forte emanou dele e, num movimento rápido, ela o lançou a Clara. A escolha é sua, você pode mudar o ciclo. Clara estendeu a mão, o medalhão pairando no ar como um imã a puxando. Mas antes que pudesse tocá-lo, uma explosão iluminou o céu. Pedaços de terra e fogo voaram em todas as direções. A mulher, agora visivelmente enfraquecida, olhou para Clara com desespero. O tempo está acabando. Em meio ao caos, Clara se sentiu dividida. O medalhão pulsava com poder, mas as escolhas se tornavam mais sombrias e perigosas. Era impossível entender tudo o que estava acontecendo e, sobretudo, Clara tinha que decidir qual direção tomar. O destino estava em suas mãos, o chão tremia sob seus pés e os rostos ao seu redor, confusos e aterrorizados, eram uma neblina em sua mente. O que eu faço? A pergunta flutuou no ar. O que mais ela ainda não sabia? E enquanto a luz do medalhão brilhava intensamente, Clara soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Clara estava paralisada. O calor do fogo a cercava e seu coração parecia gritar em silêncio. O olhar de Miguel se tornava mais sombrio à medida que se virava para encarar Álvaro. A intensidade da situação pulsava no ar, enquanto as chamas dançavam ao seu redor. Você não sabe do que está falando, Miguel bradou, mas as palavras de Álvaro reverberavam na mente de Clara. Ela é a sombra da mulher que você ama, a única que você nunca teve. Os olhos dela se arregalaram, confusão e desespero se entrelaçaram em seu coração. O peso daquelas palavras esmagava-a. Miguel a protegera, mas e se tudo que Álvaro disse fosse verdade? A dúvida começou a brotar e a adrenalina a puxava para um abismo. Antes que pudesse reagir, um estrondo ecoou pelo campo. Era um barulho como um trovão, mas não havia nuvens no céu. Um peso colossal caiu do céu, fazendo a terra tremer e trazendo um cheiro de fumaça. Clara olhou para o que estava acontecendo. Uma enorme pedra, não muito longe deles, não era qualquer pedra. Era uma lápide antiga que parecia ter brotado do chão. E no momento em que Clara reconheceu o desenho desbotado de um nome, um grito de aflição irrompeu dos lábios de Miguel. Não pode ser. Os olhos de Clara se fixaram na lápide e o nome ficou claro como água, Mariana dos Santos. O nome a cortou como um golpe. Mariana, o nome da sua mãe. As peças começaram a se encaixar em sua mente como um quebra-cabeça tortuoso. Miguel não era apenas um fazendeiro para ela, ele era algo mais profundo, mais doloroso, ele era seu pai. O mundo parecia parar. Você é meu pai? A pergunta escapuliu de seus lábios. O silêncio a cercou como uma máscara. A expressão de Miguel mudou e sua dor se tornou uma confissão silenciosa.
Ele se aproximou lentamente, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Clara, eu tentei te proteger, eu pensei que nunca te veria novamente. As chamas ao redor pareciam se deixar levar pelo vento, enquanto Clara estava em choque absoluto. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Como tudo isso era possível? O que mais Miguel estava escondendo? O que mais havia escondido sobre a saída de sua mãe? Álvaro observava a cena com um sorriso cruel, como se estivesse satisfeito com a revelação. Agora você vê, Clara, não é apenas um jogo de poder, isso é família. Um frio percorreu a espinha de Clara. A verdade começava a surgir, cortante como uma lâmina afiada. Ao mesmo tempo que a revelação era uma resposta, era também um imenso labirinto de perguntas sem fim. Mas por que você não me falou antes? A voz dela tremia, misturando raiva e ferida. Miguel hesitou, se afastando um pouco, os olhos cheios de dor. Eu não queria te envolver nisso, Clara. Uma vida inteira de segredos. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, outro estrondo ecoou. A terra tremeu novamente, desta vez mais forte, e a lápide começou a rachar, como se algo a estivesse empurrando de dentro. Clara estremeceu. O que está acontecendo? Então, um movimento brusco surgiu da lápide, uma mão, uma sombra a emergir. Clara e Miguel recuaram em uníssono, mas a imagem se formou bruscamente diante deles. Era uma figura familiar. Uma mulher com os olhos de Mariana, o semblante pálido e um sorriso triste que revelava segredos há muito enterrados. Clara, você não entende? A voz dela misturava-se ao eco do fogo. O terror e a incredulidade tomaram conta da cena. Mãe! Foi tudo o que Clara conseguiu dizer, enquanto a realidade começava a se desdobrar em direções que ela nunca poderia ter imaginado. Mas algo estava errado, havia uma aura de estranheza ao redor daquela aparição. Você não pode estar aqui, Clara sussurrou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Eu precisei fazer escolhas, Clara. Escolhas que mudaram tudo. As palavras de Mariana carregavam um peso que o vento parecia querer levar embora. A culpa me consumiu. Na verdade, você precisa saber, Álvaro não é quem parece. Ele é parte do que me aconteceu. As chamas atrás delas pareciam enfraquecer, como se o poder da revelação absorvesse sua energia. Clara olhou para Miguel e a angústia em seu olhar era palpável. O que você quer dizer com isso? Miguel indagou, aterrorizado com a possibilidade de que suas piores suspeitas se concretizassem. Mariana olhou para Miguel, depois para Clara, suas feições conturbadas. Eu fiz um pacto, para proteger sua vida, Clara, para te manter longe de Álvaro, mas resolvi ser eu a quem você buscaria. As palavras da mãe de Clara pareciam atravessar a barreira do tempo, trazendo à tona verdades há muito esquecidas. Miguel não conseguia acreditar no que ouvia. Um pacto. O que você fez, Mariana? Sua voz estava repleta de desespero. Clara se sentiu desmoronar perante a revelação devastadora. Ele não é só alguém que queria acabar comigo, Álvaro é meu irmão. E você, Clara, é parte de um ciclo que nunca deveria ter recomeçado. A voz de Mariana se despedaçou enquanto o fogo relampejava, iluminando o horror nos rostos de mãe e filha. O terror tomou conta de Clara, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não. Isso não pode ser verdade. O choque foi como um tapa, enquanto ela tentava entender a complexidade daquela revelação. Mas tudo se tornou ainda mais confuso quando um som de vidro se quebrando ecoou ao seu redor. Clara se virou e viu um reflexo em um pedaço de espelho quebrado que caíra da lápide. Algo se movia no fundo, uma sombra se disfarçava. Então, dois olhos não humanos a encararam, emitindo uma luz estranha. Sua mãe não é a única que esconde segredos, Clara, a voz era sibilante e profunda, e a cena ao redor delas escureceu. Miguel, agora em choque, como se tivesse descoberto algo ainda mais sombrio. Clara não sabia o que fazer, enquanto a sombra se aproximava lentamente. Mãe, o que é isso? Ela sentiu a presença ameaçadora pairar sobre ela como um pássaro de mau agouro. A tensão crescia, e Clara sabia que a presença na escuridão era a chave para a verdade que ninguém ousou contar. E como um nevoeiro sufocante, as dúvidas invadiram seu coração. Quem realmente era ela? E mais importante, quem realmente era Miguel? Naquele instante, enquanto a verdadeira natureza do assunto se revelava, a única certeza que tinha era que tudo o que sabia estava prestes a desmoronar sob o peso de verdades escondidas. E a sombra se aproximava, trazendo consigo a promessa de respostas e talvez de um destino mais sombrio do que ela jamais poderia imaginar. Clara estava paralisada. O calor do fogo a cercava e seu coração parecia gritar em silêncio. O olhar de Miguel se tornava mais sombrio à medida que se virava para encarar Álvaro. A intensidade da situação pulsava no ar, enquanto as chamas dançavam ao seu redor. Você não sabe do que está falando, Miguel bradou, mas as palavras de Álvaro reverberavam na mente de Clara. Ela é a sombra da mulher que você ama, a única que você nunca teve. Os olhos dela se arregalaram, confusão e desespero se entrelaçaram em seu coração.
O peso daquelas palavras esmagava-a. Miguel a protegera, mas e se tudo que Álvaro disse fosse verdade? A dúvida começou a brotar e a adrenalina a puxava para um abismo. Antes que pudesse reagir, um estrondo ecoou pelo campo. Era um barulho como um trovão, mas não havia nuvens no céu. Um peso colossal caiu do céu, fazendo a terra tremer e trazendo um cheiro de fumaça. Clara olhou para o que estava acontecendo. Uma enorme pedra, não muito longe deles, não era qualquer pedra. Era uma lápide antiga que parecia ter brotado do chão. E no momento em que Clara reconheceu o desenho desbotado de um nome, um grito de aflição irrompeu dos lábios de Miguel. Não, não pode ser. Os olhos de Clara se fixaram na lápide e o nome ficou claro como água, Mariana dos Santos. O nome a cortou como um golpe. Mariana, o nome da sua mãe. As peças começaram a se encaixar em sua mente como um quebra-cabeça tortuoso. Miguel não era apenas um fazendeiro para ela, ele era algo mais profundo, mais doloroso, ele era seu pai. O mundo parecia parar. Você é meu pai? A pergunta escapuliu de seus lábios. O silêncio a cercou como uma máscara. A expressão de Miguel mudou e sua dor se tornou uma confissão silenciosa. Ele se aproximou lentamente, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Clara, eu tentei te proteger. Eu pensei que nunca te veria novamente. As chamas ao redor pareciam se deixar levar pelo vento, enquanto Clara estava em choque absoluto. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Como tudo isso era possível? O que mais Miguel estava escondendo? O que mais havia escondido sobre a saída de sua mãe? Álvaro observava a cena com um sorriso cruel, como se estivesse satisfeito com a revelação. Agora você vê, Clara, não é apenas um jogo de poder, isso é família. Um frio percorreu a espinha de Clara. A verdade começava a surgir, cortante como uma lâmina afiada. Ao mesmo tempo que a revelação era uma resposta, era também um imenso labirinto de perguntas sem fim. Mas por que você não me falou antes? A voz dela tremia, misturando raiva e ferida. Miguel hesitou, se afastando um pouco, os olhos cheios de dor. Eu não queria te envolver nisso, Clara, uma vida inteira de segredo. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, outro estrondo ecoou. A terra tremeu novamente, desta vez mais forte, e a lápide começou a rachar, como se algo a estivesse empurrando de dentro. Clara estremeceu. O que está acontecendo? Então um movimento brusco surgiu da lápide, uma mão, uma sombra a emergir. Clara e Miguel recuaram em uníssono, mas a imagem se formou bruscamente diante deles. Era uma figura familiar. Uma mulher com os olhos de Mariana, o semblante pálido e um sorriso triste que revelava segredos há muito enterrados. Clara, você não entende? A voz dela misturava-se ao eco do fogo. O terror e a incredulidade tomaram conta da cena. Mãe! Foi tudo o que Clara conseguiu dizer, enquanto a realidade começava a se desdobrar em direções que ela nunca poderia ter imaginado. Mas algo estava errado, havia uma aura de estranheza ao redor daquela aparição. Você não pode estar aqui, Clara sussurrou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Eu precisei fazer escolhas, Clara, escolhas que mudaram tudo. As palavras de Mariana carregavam um peso que o vento parecia querer levar embora. A culpa me consumiu. Na verdade, você precisa saber, Álvaro não é quem parece. Ele é parte do que me aconteceu. As chamas atrás delas pareciam enfraquecer, como se o poder da revelação absorvesse sua energia. Clara olhou para Miguel e a angústia em seu olhar era palpável. O que você quer dizer com isso? Miguel indagou, aterrorizado com a possibilidade de que suas piores suspeitas se concretizassem. Mariana olhou para Miguel, depois para Clara, suas feições conturbadas. Eu fiz um pacto para proteger sua vida, Clara. Para te manter longe de Álvaro, mas resolvi ser eu a quem você buscaria. As palavras da mãe de Clara pareciam atravessar a barreira do tempo, trazendo à tona verdades há muito esquecidas, mas antes que pudesse fazer sentido, a figura espectral de Mariana começou a desvanecer. Espere, não vá, Clara gritou, estendendo os braços como se isso pudesse trazer a mãe de volta. Mas com a mesma rapidez que surgiu, Mariana se desfazia em uma névoa pálida, os olhos tristes ainda a observavam até desaparecerem completamente. Então a sombra que emergira da lápide tomou forma, revelando um homem que Clara nunca esperava ver. Era seu avô do lado da mãe, mas com um olhar sombrio e sedento. Clara, você não pode ignorar o que realmente é. O poder que flui em suas veias é maior do que você imagina. Ele estendeu a mão e Clara sentiu a mesma conexão intensa que a atraíra para Miguel. Miguel, confuso e desnorteado, gritou, não escute isso. Ele mente, ele é a razão do nosso sofrimento. O avô avançava, a aura dele brilhando de um jeito que Clara nunca vira antes. O que você não percebe é que o seu verdadeiro destino começa agora. E antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz envolveu tudo, ofuscando a visão e lançando Clara e Miguel para trás. Quando a luz se dissipou, Clara se levantou, os ecos da explosão ainda ressoando em sua mente.
Mas a paisagem ao seu redor era diferente. As chamas haviam se extinguido, mas a cena que se desdobrava diante dela era surreal. Clara não estava mais na fazenda. Em vez disso, estava de volta à Vila Esperança, uma versão distorcida e estranha da cidade, onde as pessoas a olhavam com rostos vazios e expressões de medo. Clara, você está em perigo. Miguel gritou, correndo até ela, mas Clara estava paralisada, a mensagem do avô ecoando em sua mente. O que isso significava? O que tinha acontecido? Com seu coração disparando e uma onda de confusão a invadindo, Clara percebeu que tudo havia mudado, e talvez o que mais a esperava era um mistério ainda mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Clara estava paralisada, o calor do fogo a cercava, e seu coração parecia gritar em silêncio. O olhar de Miguel se tornava mais sombrio à medida que se virava para encarar Álvaro. A intensidade da situação pulsava no ar, enquanto as chamas dançavam ao seu redor. Você não sabe do que está falando, Miguel bradou, mas as palavras de Álvaro reverberavam na mente de Clara. Ela é a sombra da mulher que você ama, a única que você nunca teve. Os olhos dela se arregalaram, confusão e desespero se entrelaçaram em seu coração. O peso daquelas palavras esmagava-a. Miguel a protegera, mas e se tudo que Álvaro disse fosse verdade? A dúvida começou a brotar e a adrenalina a puxava para um abismo. Antes que pudesse reagir, um estrondo ecoou pelo campo. Era um barulho como um trovão, mas não havia nuvens no céu. Um peso colossal caiu do céu, fazendo a terra tremer e trazendo um cheiro de fumaça. Clara olhou para o que estava acontecendo. Uma enorme pedra, não muito longe deles, não era qualquer pedra. Era uma lápide antiga que parecia ter brotado do chão. E no momento em que Clara reconheceu o desenho desbotado de um nome, um grito de aflição irrompeu dos lábios de Miguel. Não, não pode ser. Os olhos de Clara se fixaram na lápide e o nome ficou claro como água, Mariana dos Santos. O nome a cortou como um golpe. Mariana, o nome da sua mãe. As peças começaram a se encaixar em sua mente como um quebra-cabeça tortuoso. Miguel não era apenas um fazendeiro para ela. Ele era algo mais profundo, mais doloroso, ele era seu pai. O mundo parecia parar. Você é meu pai? A pergunta escapuliu de seus lábios. O silêncio a cercou como uma máscara. A expressão de Miguel mudou e sua dor se tornou uma confissão silenciosa. Ele se aproximou lentamente, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Clara, eu tentei te proteger. Eu pensei que nunca te veria novamente. As chamas ao redor pareceram se deixar levar pelo vento, enquanto Clara estava em choque absoluto. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Como tudo isso era possível? O que mais Miguel estava escondendo? O que mais havia escondido sobre a saída de sua mãe? Álvaro observava a cena com um sorriso cruel, como se estivesse satisfeito com a revelação. Agora você vê, Clara, não é apenas um jogo de poder, isso é família. Um frio percorreu a espinha de Clara. A verdade começava a surgir, cortante como uma lâmina afiada. Ao mesmo tempo que a revelação era uma resposta, era também um imenso labirinto de perguntas sem fim. Mas por que você não me falou antes? A voz dela tremia, misturando raiva e ferida. Miguel hesitou, se afastando um pouco, os olhos cheios de dor. Eu não queria te envolver nisso, Clara. Uma vida inteira de segredos. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, outro estrondo ecoou. A terra tremeu novamente, desta vez mais forte, e a lápide começou a rachar. Clara estremeceu. O que está acontecendo? Então, um movimento brusco surgiu da lápide, uma mão, uma sombra a emergir. Clara e Miguel recuaram em uníssono, mas a imagem se formou bruscamente diante deles. Era uma figura familiar. Uma mulher com os olhos de Mariana, o semblante pálido e um sorriso triste que revelava segredos há muito enterrados. Clara, você não entende? A voz dela misturava-se ao eco do fogo. O terror e a incredulidade tomaram conta da cena. Mãe. Foi tudo o que Clara conseguiu dizer, enquanto a realidade começava a se desdobrar em direções que ela nunca poderia ter imaginado. Mas algo estava errado, havia uma aura de estranheza ao redor daquela aparição. Você não pode estar aqui, Clara sussurrou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Eu precisei fazer escolhas, Clara. Escolhas que mudaram tudo. As palavras de Mariana carregavam um peso que o vento parecia querer levar embora. A culpa me consumiu. Na verdade, você precisa saber, Álvaro não é quem parece. Ele é parte do que me aconteceu. As chamas atrás delas pareciam enfraquecer, como se o poder da revelação absorvesse sua energia. Clara olhou para Miguel e a angústia em seu olhar era palpável. O que você quer dizer com isso? Miguel indagou, aterrorizado com a possibilidade de que suas piores suspeitas se concretizassem. Mariana olhou para Miguel, depois para Clara, suas feições conturbadas. Eu fiz um pacto para proteger sua vida, Clara, para te manter longe de Álvaro, mas você precisa saber tudo antes que seja tarde demais.
O olhar dela ficou distante, como se visse algo além deles. Não, mãe, espere! Clara gritou, mas Mariana começou a se dissolver na bruma, suas palavras implícitas flutuavam no ar. A verdade. Você é mais forte do que imagina, e a linhagem que corre em suas veias é mais antiga e poderosa do que qualquer um pode compreender. E, nesse momento, uma onda de energia explodiu do chão, como se o próprio solo estivesse se rasgando. Clara caiu no chão e, com um brilho ofuscante, surgiram visões que a cercavam. O passado dela se desdobrava ao seu redor, revelando imagens de um ritual ancestral, de cultos que veneravam forças que ela nunca soubera que existiam. O medo a invadiu ao ver Miguel naquele mesmo ritual, sua expressão, não de um pai, mas de alguém com um propósito maligno. Não, Clara gritou tentando se levantar, mas estava paralisada pela dor. Você não pode. As visões se tornaram mais intensas, mostrando Miguel em um círculo, estendendo suas mãos cercadas de sombras, e Álvaro sorrindo participando do evento. Miguel, o que você fez? O pânico a consumia. O que ela pensara ser amor era, na verdade, uma manipulação mais complexa. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto uma verdade devastadora se instaurava. Os dois irmãos sempre estiveram unidos, um pacto que selava o destino de Clara. Clara, Miguel tentou se aproximar, mas suas palavras eram meras sombras em meio ao caos. Deixe-me explicar, mas antes que ela pudesse ouvir, o espaço ao redor se distorceu como uma película antiga, levando Clara de volta à Vila Esperança, mas agora em uma versão grotesca do que ela conhecia. As pessoas a olhavam com expressões distorcidas, sussurros ecoavam. Ela é uma deles, não podemos deixar que ela fique. Clara não sabia onde estava ou a quem deveria confiar. Os rostos mudavam, agora conhecidos, mas marcados pelo terror. Miguel e Álvaro eram sombras, figuras distantes, enquanto suas palavras se perdiam no vácuo. A certeza começava a escorregar entre seus dedos. Quem eu sou? O grito dela ecoou pela cidade desolada, mas mesmo diante da dúvida, algo dentro dela dizia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E enquanto a escuridão a envolvia, Clara sabia que precisava desvendar todos os mistérios, mesmo que isso significasse enfrentar aqueles que mais amava ou quem ela pensava que amava. Clara sentia o peso da revelação esmagar seu coração. O calor ao seu redor murchou. O olhar de Miguel, que antes transmitia proteção, agora era um emaranhado de dor e expectativa. Mãe, a palavra escapuliu de seus lábios, como se a única coisa que restasse no mundo fosse o eco daquele nome. Você precisa entender, Clara, eu fiz isso para te proteger. Miguel implorou, sua voz tremendo, mas a confusão do que estava prestes a acontecer a envolveu. Com um movimento hesitante, ela olhou para Álvaro, que se aproximava com um sorriso maligno. Você nunca deveria ter descoberto a verdade. Agora será o fim para você. Um arrepio percorreu a espinha de Clara, o que estavam prestes a fazer. O chão tremeu sob seus pés e ela teve que se segurar para não cair. As chamas da verdade a cercavam como um labirinto sem saída, e a cada instante, seu próprio destino escapava pelo dedo mindinho. Precisamos ir agora, Miguel gritou, estendendo a mão em direção a Clara. Ela hesitou, a dúvida consumia, ela confiava nele. Duas sombras gêmeas se formavam na sua mente, e ela não sabia em quem realmente podia fazer fé. Justo quando tudo parecia perdido, uma luz ofuscante irrompeu do medalhão que Mariana deixara. Clara sentiu o poder pulsar em suas veias, trazendo com ele uma onda visceral de coragem. Eu sei quem eu sou, não deixarei que ninguém decida meu destino. As palavras saíram com uma força que surpreendeu até mesmo a ela mesma. A sombra de Álvaro paralisou, aturdido com a determinação que exibia. Você não entende. A linhagem que corre em você é perigosíssima. Ele avançou, mas Clara, guiada por um impulso profundo, ergueu o medalhão entre eles. Uma luz dourada surgiu e a escuridão arremessou Álvaro para trás, como se uma tempestade o tivesse atingido. Miguel aproximou-se, o olhar cheio de espanto. O que você fez? O medo dele foi substituído rapidamente por um brilho de esperança. Clara respirou fundo, sentindo o poder vibrar entre suas mãos. Eu sou mais forte do que você pensa. E não estou sozinha. Ela começou a recitar palavras que ecoavam do fundo de sua memória. Era um feitiço, um chamado ancestral que unia suas forças. O ar ao redor dele se tornou pesado, a terra parecia vibrar sob os seus pés. Clara sentiu uma união inquebrável com tudo que havia perdido e com aquelas que viriam depois dela. O diálogo com sua mãe, as lembranças da infância, tudo fazia parte dela agora. Álvaro, agora repleto de raiva, gritou: Você não pode parar o que já está em movimento. Mas a luz do medalhão envolveu Clara completamente, e uma onda irresistível se espalhou, desintegrando a escuridão que ameaçava dominá-la. Quando a luz se desfez, um silêncio impactante pairou no ar. O horizonte parecia recomeçar. Clara olhou para Miguel agora com uma nova esperança. Podemos mudar isso. Não precisa ser um ciclo interminável.
Ele balançou a cabeça, lágrimas de gratidão escorriam por seu rosto, mas então uma sombra ainda pairava. A verdade sobre Álvaro e o pacto declarado pela mãe de Clara ainda ecoavam em sua mente. O que mais estava escondido? Com um aperto no peito, ela percebeu que a batalha havia terminado, mas a guerra estava apenas começando. Clara, precisamos nos preparar para o que está por vir, Miguel sussurrou, segurando a mão da filha com força. A verdade não é só sobre nós, é sobre todos. E enquanto caminhavam juntos, ainda atordoados, o futuro deles se tornava brilhante e incerto. Clara sabia que o verdadeiro desafio estava à frente. Mas naquele momento, sentiu-se livre pela primeira vez. Antes que pudessem dar mais um passo, um eco sereno surgiu, uma voz familiar que transcendeu o espaço e o tempo. Clara, minha filha, a escolha é sua, e então tudo desapareceu outra vez. Se você chegou até aqui, isso significa que você viveu esta história como eu. Agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever no canal. Não deixe para depois, porque isso garante que você não perderá as próximas histórias incríveis que virão. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é parte dessa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode acontecer a seguir. E por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Essa é a oportunidade para mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada.